Olá, internautas! Começa agora mais uma BCD Maior entrevista. Hoje o nosso tema principal é mobilidade urbana, trânsito em São Bernardo. Para isso, trouxemos aqui nosso secretário de Transportes e Vias Públicas, Oscar Silveira Campos. Muito obrigado por ter vindo. Secretário, quem enfrenta hoje o passo municipal, seja a pé, de bicicleta, de ônibus ou de carro, encontra ali um trânsito bem complicado. O senhor podia avaliar quais são os principais problemas que acontecem naquele nó e o que a prefeitura tem fazendo aí para melhorar as condições daquele trecho? Bom, ainda primeiro tem agradecer aqui a oportunidade e não sei que é o horário que passa, mas para os internautas é um bom dia. E realmente quem vem aqui para São Bernardo, tanto para transitar, como também para passar por São Bernardo, como também para trabalhar no trânsito, como a gente está fazendo, encontra esse o problema principal, que é o passo municipal, né? Porque, infelizmente, tivemos um crescimento muito rápido da população, sem o acompanhamento do crescimento do sistema viário, né? E o passo municipal tem uma, duas avenidas ali, a Faria Lima e a Jubratuba, que fazem as ligações, né? Que é um centro, né? O centro de São Bernardo vai do Passo até ali o Ferrazópolis, essa é a área central da cidade, e por ter todas as indústrias do outro lado do Anchieta, né? E por ter umas travessias não muito boas de capacidade, que, por exemplo, é a Lucas Nogueira Garcês, né? E também por ser uma região metropolitana, o Passo ele fica com uma área central de uma cidade com característica muito diferente das outras cidades. O Passo não é onde as pessoas querem ir, é por onde as pessoas passam. Não é como uma praça central de uma cidade ou outra qualquer, que tem muitas pessoas que ali tem um comércio, as pessoas vão até lá, se transportam até aquele objetivo de destino, né? O passo municipal é uma rótula que não é muito bem elaborada, com poucas saídas, inclusive a principal, que é a passagem da Lucas Nogueira Garcês para Pereira Barreto, de baixa capacidade, né, ocupada com 50% para o trólebus, né, que tem ali, há 20 anos atrás era uma coisa racional, você tem aquele trólebus passando com a capacidade de transporte que ele tem, com a necessidade dele, ele poderia ocupar 50% da viária, hoje já não pode mais, hoje tem muito mais gente do lado de fora, tanto o transporte municipal público, o transporte coletivo, como individual. Então, o que tem que se fazer é pensar o passo. Seria o quê? Aumentar as passagens? Não existe mais essa possibilidade, né? A cidade está consolidada, você já tem ali grandes comércios, tipo shopping, agora fazendo um hotel, outros empreendimentos subindo, a parte de medicina ali tem bastante hospitais e consultórios. Então não dá para sair mais rasgando a avenida, né? É muito caro você pegar uma cidade como São Bernardo e começar a abrir grandes avenidas, né? Um grande exemplo, que era uma necessidade de melhorar a passagem, por exemplo, de Diadema para Santo André, quando a gente fez o rebaixamento da Lions. Você tem ideia, é uma avenida, um rebaixamento de 1 quilômetro, né, custou quase 50 milhões de reais. Desapropriação, você pagou mais de 30, mais da metade do investimento é para desapropriar. Então a gente não consegue mais dar solução com esse tipo de ação, né, com esse tipo de investimento, que é abrir vias. Então a gente tem que começar a usar melhor o espaço, né? A gente pode, por exemplo, abrir novas alternativas fora do passo, né, para que as pessoas possam transitar sem ter necessidade de passar por lá. Agora mesmo a gente estava conversando aqui e foi comentado, por exemplo, aquela alternativa da Ribeirão dos Couros, que é a continuidade da Robert Kennedy, que vai lá da Área Verde até a Avenida Piraporinha. A continuidade dela está sendo feita. Nós estamos abrindo ali, canalizando o Ribeirão dos Couros, para fazer a ligação com o corredor ABD e com o bairro do Tabuão, Pauliceia, Jordanópolis, Pauliceia, Tabuão, né? Isso é uma
alternativa muito interessante, porque uma boa parte das pessoas que precisam dali do Assunção, do Cooperativa, ir para Santo André, não precisam mais passar na Faria Lima nem no Passo. Eles vão poder pegar Ribeirão dos Couros, pegar o ABD. Então você vai dando alternativas para as pessoas poderem fugir do Paço Municipal. Porque a gente sabe que não é o objetivo de 100% das pessoas que passam lá. É até menos, é de umas 50% das pessoas só. Então as outras pessoas a gente começa a tirar da região, começa a fazer outras travessias na Anchieta, por exemplo, para as pessoas poderem não precisar mais passar no Paço Municipal simplesmente para transitar, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que começar a fazer. É lento, demanda planejamento. Então a gente fez planejamento aí no começo da primeira gestão do Marinho. Então estamos aí há 7 anos trabalhando nisso. São investimentos que chegam a 2 bilhões de reais, né? E voltam para quê? Para primeiro dar essas novas alternativas, e é aquilo que a gente começou a comentar. A gente começa a priorizar o maior transporte. O que é o maior transporte? Transporte coletivo. Público. Então a gente começa a disciplinar a utilização do viário existente. Para disciplinar a utilização do viário existente, a gente fez então um programa que são os 12 corredores, né? Um deles já está sendo construído, né, que é o corredor Alvarenga, que tem o início dele, na verdade, é o terminal Alves Dias. Inclusive até o Marinho criticou um pouquinho, mas isso já foi um nome que escapou. O Alves Dias está ali mais próximo do Alvarenga mesmo, né? O Alves Dias fica um pouco além ali de onde é o terminal. O terminal é ali onde era o Campo do Triângulo, certo. Esse feito ali o terminal, ali o bairro o Alvarenga já. Então esse é um terminal importante porque ali vão chegar 4, 5 corredores, né? Por exemplo, o primeiro corredor que vai chegar nele, que já começou a ser construído, é o corredor Alvarenga. Ele tem 2 partes. Ele vem lá de Diadema para o estado do Alvarenga, passa em toda a região ali de Represa, atravessa Imigrantes e vem até a Giovanni Breda. A parte que está sendo construída agora é da Giovanni Breda até Imigrantes. Da Imigrantes até Diadema, depois vamos uma segunda etapa. Não é o que está sendo construído já. Já nós estamos construindo um empreendimento de 56 milhões, todo ele financiado pelo BID. Então é uma coisa que hoje, com os problemas que a gente tem econômicos, esse corredor não vai sofrer esse problema porque o dinheiro vem de fora, né? Vem do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E o terminal também. Nesse terminal vão chegar também o corredor Castelo Branco, vai sair dele, chegar nele o corredor João Firmino, vai passar por ali também o corredor Roberto Kennedy, que depois vai emendar na Couros e chegar até o Taboão, tá? Então e o Capitão Casa também vai passar próximo, né, o corredor Capitão Casa. Então ele vai ser um terminal muito importante para toda aquela região. Então, esses corredores, a gente está falando de corredor exclusivo para ônibus, né? Exclusivo para ônibus. E como que a gente pode garantir, Svetário? A maior preocupação de quem usa o transporte público é a superlotação e a lentidão, né? Como que esses corredores vão trabalhar de forma que a pessoa ela faça uma viagem confortável e não perca seu horário? Ou seja, ela possa ter a certeza que não vai atrasar para chegar no trabalho, numa consulta hospitalar. De que forma está sendo pensado esses corredores para que esses problemas não aconteçam? Tá. Quando a gente faz tudo o planejamento, que é assim, muita gente comenta, mas não sai do papel, né? As coisas não saem do papel. Mas é muito importante estar bem colocado no papel, então eles têm que estar bem, a concepção tem que estar bem avaliada, a necessidade, depois o projeto, depois planejar o sistema. E aí sim, a hora que a gente percebe que é uma coisa boa, aí vem o investimento. Não dá para a gente sair gastando dinheiro, fazer um grande corredor, um grande empreendimento e pode ser que não dê certo lá na frente, né? Como aconteceu em São Paulo, o corredor, um dos primeiros que aconteceu, que é o 9 de julho de Santo Amaro. Certo. Rasgou a cidade, deixou bem degradada Santo Amaro e não se planejou a operação dele, né? Então fez uma infraestrutura muito boa e de repente várias linhas de ônibus, em vez de fazer fila fora do corredor, começaram a fazer fila dentro do corredor, né? Então a operação não foi a contento. Então a gente está voltado mais a pôr a infraestrutura, mas também fazer o que você está dizendo. Como que daí a gente vai
conseguir ter os ganhos, né? Bom, de ter uma faixa exclusiva já disciplinar, você já tem um ganho, né? Que é o ganho de aumentar um pouco a velocidade. Mas se você não fizer uma boa operação, você acaba tendo filas dentro do corredor e também atrapalha um pouco a operação. Então é por isso que tem corredores e terminais. Porque as grandes linhas, hoje o sistema de transporte de São Bernardo ele está um pouco ultrapassado. E como você não tinha, agora já tem até a integração do cartão legal, mas como você não tinha possibilidade de integrações, eu moro no bairro A, eu quero ir lá no bairro B do outro lado da cidade. Eu peço uma linha, é feita uma linha que atravessa a cidade inteira para ligar os dois bairros, né? Aí eu moro no bairro E e quero ir lá no B, a mesma coisa. Então são grandes linhas, muitas, com poucos ônibus e muito extensas. Então, quando você não tinha trânsito nas cidades, até fluíam bem. Agora, quando aumenta o trânsito, elas ficam muito deficitárias. Começa a lutar ali o transporte público com o transporte comum, né? Exatamente. E aí o que acontece? A lotação. O que é a lotação? É uma falta de capacidade de transporte. O que é a falta de capacidade de transporte? Transporte é lugares em movimento, né? Se eu eixo de lugares, mas não dou movimento, eu perco a capacidade de transporte, né? E aí casam as duas coisas. Grandes linhas com poucos ônibus, eu tenho que movimentar rápido esses veículos para ter uma boa capacidade. Eu tenho grandes linhas, poucos ônibus e com pouca movimentação. Então tudo isso a gente tem que ir imaginando, né, para casar todas essas alternativas, todos esses itens e fazer um bom projeto. Então a gente precisa de terminais para quê? Para, por exemplo, bairros periféricos ali, a região, vão até o terminal. E dali eu faço uma linha tronco que vai para um bairro mais distante, que tenha um bom apelo das pessoas quererem ir. Por exemplo, as pessoas querem ir do Assunção para o Taboão, tem bastante, gente. Tem mais de 20% da região vai para o Taboão. Entendeu? Então eu faço uma linha direta do terminal Alves Dias até o Taboão pelo corredor Roberto Kennedy, que vai ser construído ainda. Certo. Né? Tem muita gente que vai, por exemplo, do Assunção, ali do Cooperativa, para o Baeta, né? Ou para o lado lá do Baeta, ou para o lado da cidade, né? Nova Petrópolis. Então o que essas pessoas precisam, né? Para no terminal Alves Dias, pegam um ônibus direto, passando, por exemplo, Roberto Kennedy, o corredor leste-oeste que está sendo construído já, né? E aí passa pelo Faria Lima e vai para lá. Então eu preciso de linhas, aonde eu tenho muitos deslocamentos, uma linha só, muitos ônibus, e com uma facilidade de locomoção. Então são os corredores grandes, Roberto Kennedy, o Alvarenga, o Leste-Oeste, o Faria Lima, que vai ser um corredor também, junto com os ônibus da Metra, né? Porque a Metra usa corredor, mas os ônibus municipais não. Então esses grandes eixos, eu vou ter poucas linhas com muitos ônibus. Funciona como se fosse um metrô, né? Faz grandes ligações para dar grande capacidade de transporte. E a partir dos terminais a gente sai com as alimentadoras que vão servir os bairros. Então isso é um sistema. A gente gostaria muito de construir tudo uma vez só. Mas toda obra de engenharia... Mas não tem condição. Até a partir da questão do dinheiro, né? Do recurso, que eu até comentei que esse sistema inteiro ficaria por volta de 1,5 bilhão, 2 bilhões, né? Não existe orçamento de nenhum município para se fazer isso, né? Até o de São Paulo, da capital, quando você vai fazer uma linha de metrô de 3, 4 bilhões, você precisa de empréstimo, né? E também, você começar a fazer corredor na cidade inteira, você para a cidade inteira. Então vai ficar com 2, 3 anos a cidade parada. O prejuízo é muito maior do que depois o benefício que vem. Então, e as críticas são maiores também, né? Não tem a dúvida. Se eu morar numa cidade que eu não consigo andar nela por conta de obra, pode até ser que lá na frente fique bom, mas enquanto eu estou vivendo o meu dia a dia aqui, atrapalha. Oscar, muito obrigado pela sua presença. Entrevistamos hoje o secretário de Transporte e Vias Públicas, Oscar Silveira Campos, e até o próximo ABCD Entrevista.